Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Pomo 4 que cai hoje 10% após o seu balanço e isso traz margens. Quem sabe para uma piora para o seu futuro? Bom, isso a gente vai entender no vídeo de hoje e também analisar os gráficos para saber se vale ou não vale a pena entrar na Pomo depois dessa queda muito forte e algumas casas de análise já reclassificaram a Pomo para o futuro. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes aí do mercado financeiro, já que estamos nesta temporada de balanços, tá? Então, sem mais delongas, vamos entender o que aconteceu. Basicamente, a Pomo, né, cai 10% hoje. Aqui, ó. Pomo, o balanço com piora de margens derruba a ação. Então, a Pomo entregou a receita alta, mas o mercado não se importou. O que derrubou a ação em mais de 9% foi a margem bruta menor, no menor nível de 3 anos, né? 21,9%. E a margem EBITDA caindo de 17,3% para 14,3%. Um clássico caso de cresceu vendendo, mas o lucro menos por unidade. O Citi classificou um trimestre como fraco e a XP apontou surpresas negativas na sua margem. Então, o que aconteceu de fato, né? O lucro líquido caiu de 15,5% para 271 milhões, né? Então teve esta queda, o EBITDA encolheu 15% para 339 milhões, a margem EBITDA caiu de 17% para 14%, a margem bruta despencou de 25% para 21%, menor nível em 3 anos, viu? A receita cresceu 3% para 2,37 bilhões, o único número positivo do balanço. Então, é a única coisa que estamos tentando se agarrar. O problema estrutural é o mix de vendas piorou, tá? Então a Pomo não tá interessante. Aí pelo que a gente analisou, o balanço não veio muito interessante. Ônibus rodoviários de alta margem caíram de 1.348 unidades, 34% da produção. No segundo TRI de 26 para 900 unidades, 22% no segundo TRI de 26, tá? Então teve uma queda significativa. Micro-ônibus em baixa margem subiram de 8% para 18% da receita. E o custo de matéria-prima mais altos pressionam a operação doméstica. No exterior, as margens impactadas pela valorização do real, resultados fracos na Argentina e México. A Austrália segue como o principal vetor de crescimento. Então, a Argentina e o México não colaboraram com a Pomo 4, mas a Austrália segue colaborando, né? O Citi, trimestre fraco, EBITDA 17% abaixo do esperado, a XP, surpresa negativa de margens adicionadas, preocupações sobre níveis estrutural de rentabilidade. Então, a XP foi mais incisiva, né? Surpresa negativa de margens adicionada, preocupação sobre níveis estruturais de rentabilidade. Então, prepara. E aí o ponto que é interessante, né? Quem ganha e quem perde com isso? Perde o acionista da Marco Polo, por óbvio, que está comprado e viu a ação cair 10% e tocar na mínimas de 15 meses atrás. O lucro caindo e as margens encolhendo forma uma combinação de que o mercado pune com força e talvez já esteja precificando, né, conforme a própria XP, algumas dificuldades estruturais de rentabilidade, viu? É um ponto importante. Perde a tese de crescimento. Então, a receita cresce, mas a rentabilidade caiu. Sinal de que o crescimento está vindo de produtos de menor margem e mercados mais fracos, como Argentina e México. Então, como a gente viu ali, ela teve, né, um aumento no micro-ônibus, né? Mas a margem do micro-ônibus é bem menor do que na comparação com um ônibus rodoviário. Então, obviamente, que atrapalha um pouco. Fica neutro, né? Então fica aí, espera. Quem espera para comprar a Pomo? A ação na mínima dos 15 meses pode parecer barata, mas o Citi XP aponta que o ímpeto de curto prazo continua sob pressão. Comprar na queda pode ser prematuro. Então você que está louco para comprar aqui, pode ser prematuro baseado, né, nestes conceitos mais fundamentalistas para Pomo 4. Ganha quem está vendido ou redeado, que operou a queda de 10% no dia e lucrou com o movimento. E agora a pergunta é: o que o investidor deve fazer agora, o plano de ação? A queda é justificada, tá? Mas o cenário não é de pânico total. A Marco Polo segue lucrativa, 271 milhões de reais,
e com receita em alta. O problema é a rentabilidade por unidade, então ela está tendo um custo, né, muito alto para se rentabilizar, porque está sendo comprimida por um mix desfavoráveis de custos. Então, em tese, a Pomo não está indo tão mal. O problema é que aumentou o custo da sua produção, tá? E aí as coisas ficam difíceis porque, obviamente, se esse custo continuar aumentando, as suas margens vão continuar caindo, e aí ali na frente nós podemos ter um problema mais estrutural de como a Pomo vai resolver este problema que parece ser crescente, né? A pergunta é, isso é temporário ou estrutural? Então é basicamente o que eu estava comentando, né? Se é uma coisa temporária, por agora, ou vai virar algo estrutural, e aí a Pomo vai ter que responder essa questão para o mercado. Então, gatilhos para monitorar. Melhora sequencial no segundo TRI de 26, então o terceiro TRI de 26 vai ser extremamente importante para isso que pode responder esta pergunta. O CIT espera alguma melhora, mas com um ímpeto ainda sob pressão, se as margens se estabilizarem, a ação pode encontrar suporte. Então, obviamente, se surgir, né, essa diminuição e essa melhora das margens, né, diminuição do custo da produção, pode ser que tenhamos um fundo, né, para este cenário da Pomo. A recuperação do mix de rodoviários. Se os ônibus de alta margem voltarem a crescer em participações, a rentabilidade se recupera. Então, obviamente, se ela começar a montar esses ônibus que têm mais margem de produção, né, óbvio que vai melhorar para a Pomo. Mas também tem a pergunta que pode ficar, né? Será que é uma melhora estrutural? E aí a Pomo vai ficar muito dependente sempre dessa questão das margens perante os ônibus? É uma pergunta que a Puma vai ter que responder no futuro. O comportamento da Austrália, o principal vetor de crescimento, se continuar forte, compensa parte da fraqueza da Argentina e o México. Então a Puma estaria se segurando, né, por um fio muito pequeno chamado Austrália. Se a Austrália começar a diminuir as compras, né, do seu produto, provavelmente também teremos mais pesos aí para a Pomo. O câmbio, a valorização do real pressiona as margens no exterior. Se o dólar subir, ajuda. Então, obviamente, quem é investidor da Pomo está contando com isso. Os riscos reais, riscos de margem estrutural. A XP levantou preocupações sobre os níveis estruturais de rentabilidade. Se a margem bruta de 21,9% for o novo normal, o valuation precisa ser revisto para baixo. Então a XP já está tentando ir mais a fundo do que ali a gente pegou algumas falas do Citi. Tá? Risco de custos, né? Matérias-primas mais cara e frete pressionam sem repasse imediato de preço. E o risco de mix, dependência crescente do micro-ônibus de baixa margem pode ser uma tendência, não é um acidente de percurso. Então, essas foram as informações da Pomo, pelo que a gente entendeu ali. É uma questão de margem, não é nem sobre a questão do lucro em si, né? Mas é uma questão de margem, onde ela está perdendo essa margem, porque o seu melhor produto perdeu, né, um pouco de a questão das suas vendas. Então, pressionou a Pomo e, obviamente, estão tentando já precificar o próximo passo que a Pomo vai ter que dar. Então, basicamente, galera, foi isso que aconteceu na Pomo. E aí nós tivemos aqui, através dos gráficos, obviamente, uma queda estrutural de 10% no dia de hoje. E a Pomo, se a gente for ver, ela veio de uma movimentação de alta bem significativa. Ela trabalhou de lado aqui no período entre 2020 e 2023, trabalhando na mesma faixa de preço, né? Aqui na faixa de preço do 1,30 aqui. E aí, a partir de um rompimento, a Pomo foi, subiu, chegou a subir 356%, bateu R$ 8,03. E aí ela vinha se mantendo aí na formação no gráfico mensal, nesta LTA, que acabou sendo rompida aqui recentemente. Aqui, rompeu, basicamente foi rompida aí no mês de julho. Ela foi rompida e fazendo alusão a uma busca a essa região de suporte, que ela já está se encontrando, e obviamente com essa queda de 10%, nós temos aí sim este cenário. Se a gente for olhar o longo prazo, ela vinha de uma movimentação de alta e ela acabou quebrando. É a primeira vez, tá? Porque ela quebra uma movimentação de alta no mensal desde que ela começou essa movimentação lá em 2023, né? Porque que ela não quebra, flerta com quebrar, mantém a estrutura e seguiria na sua movimentação de alta. Mas ela acabou quebrando e rompendo essa região. Aí espero agora realmente
é analisar para ver se vai segurar e vai trabalhar essa região aqui dos 4 entre 4,60 e 4,80 como um suporte, é para trabalhar com essa ideia. Mais tardar, talvez um pouco mais abaixo, ela comece também entre essa região dos 4,30, é uma região interessante para ela tentar defender. Até porque, se nós olharmos aqui o histórico mais no curto prazo, ela já vem, né? Vem dizer de uns 3, esse aqui a gente não contaria, mas viria ali de uns 3 a 4 candles consecutivos de baixa, né, no gráfico mensal. Se a gente for olhar o gráfico semanal, a porrada de hoje é significativa, então o fluxo vendedor veio forte, tá? Ela tem aqui uma média de 200 períodos no gráfico semanal para ajudar a colaborar, para tentar segurar aqui, tá? O ativo. Então a gente tem essa ideia aqui para tentar dar uma segurada no ativo nesse ímpeto vendedor inicial. Mas o fluxo vendedor segue forte, né? Então aqui a formação, pelo menos a tentativa da formação de uma LTB já é notório, tá? Este rompimento foi importante. Ela pode ter feito aqui realmente alusão a um toque a essa região aqui, né? Então aí ela veio para baixo. Seria interessante esperar agora os próximos dias para saber se há a possibilidade, né, da Pomo tentar pelo menos fazer um repique do curto prazo. Então, obviamente, o longo prazo, por essa desconfiança toda que foi trazida aí pelo comentário de algumas casas de análise da XP e do Citi, obviamente fica mais difícil acreditar numa tendência de uma mudança estrutural do seu movimento de médio prazo, até mesmo de longo prazo, né? Que ela rompe ali a LTA para baixo, e aí vem nessa ideia da busca pelo seu suporte. O ponto é, a pergunta que vai ficar é a seguinte: se vai ter espaço para ela no curto prazo, até mesmo no intradia, tentar fazer um repique para dar um alívio nessa pressão toda vendedora inicial. Obviamente, isso não impede que esse alívio inicial no intradia, que ela faça um pivô de baixo ali na frente, óbvio que não, mas traria um alívio ali para o curto prazo e quem sabe, né, dependendo de quem gosta de ser um pouco mais ousado, até mesmo day trade, aproveitar para pegar, né, esse processo de correção intradia que pode ser gerado. Isso vai depender muito da possibilidade, obviamente, que aqui ó, já fica notório, a possibilidade de um fundo. Então ela vem tentando já desenhar essa ideia de um fundo. Ó. Então ela já tem aqui, ela já fez uma contenção do movimento vendedor, onde ela já trabalha aqui com essas duas sombras superiores aqui, mas segurando o preço ainda de alguma forma. E aí a gente traz para os 60 minutos, já percebe aqui que ela já começa a talvez tentar sinalizar um fundo, tá? Principalmente se houver o rompimento dessa máxima aqui, ó, dos 4,86, obviamente a gente pode falar num retorno. E tem que tomar cuidado para saber onde é que ela vai. No preço ela tem espaço para corrigir, tá? Tem espaço para corrigir. A região aqui que ela pode arranjar alguma briga seria na proximidade, não toda essa ampla aqui, mas a proximidade aqui da região dos 5,3, né, que seria até próximo da retração de 50, e que teria uma região no preço de resistência para segurar a Pomo, mas seria o ponto mais interessante. Então, para quem é mais ousado e pensaria num processo de retorno após uma queda de 10%, seria a possibilidade no intradia. Isso significa que vai haver uma mudança estrutural no seu movimento de médio, talvez longo prazo? Não quer dizer. Pode ser um suspiro para uma continuidade da queda? Pode ser. E aí os próximos dias vão nos dizer o que realmente vai acontecer para a Promo, mas o cenário já foi dito ali, foi comentado, que estruturalmente tem algumas perguntas que ela tem que responder para o mercado voltar a acreditar ou a melhorar a situação dela para o futuro. Beleza? Então, galera, bom, esse foi o vídeo de hoje falando um pouquinho da Pomo e da sua queda de 10% e os motivos, né, por trás dessa queda aí forte. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Um grande abraço e fui!